Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, mais uma semana, começando segunda-feira, segunda de carnaval. E aí, como é que você está? Tem feito seus mini retiros? Tem trabalhado a sua alma, cuidado do seu coração? Pois é. Vamos continuar conversando um pouco mais a respeito desses temas profundos, ligados ao mergulho, a essa intimidade do ser. Meus amigos, vocês sabem, nós estamos aqui, né, imersos no nosso retiro espiritual, uma verdadeira bênção, momentos muito especiais, mágicos, eu diria, né? Inclusive, quem tiver curiosidade, interesse, entre lá no nosso Instagram. A gente está compartilhando vídeos, fotos, nossa, muito, muito especial. E aí, ontem, nós conversávamos sobre a importância de estarmos receptivos à necessidade do momento presente. E aí, eu contei uma história que eu queria compartilhar com vocês. Muito tempo atrás, um mestre ele havia, durante muitos anos, cuidado de um discípulo, ensinado a ele tudo quanto ele sabia sobre a vida e o viver. Mas esse discípulo tinha aprendido algumas coisas e, como é natural, não tinha ido bem em outras, né? Então um dia ele teve uma discussão em casa com a família e ele estava muito irritado e foi procurar o mestre. E ele chegou irritado: Mestre, eu não aguento mais. Tem muitos anos que eu estou trabalhando contigo a meditação, o autoconhecimento, e ainda assim eu me irrito com a minha família. Como isso é possível? Ah, mestre, é muito complicado esse tipo de coisa. E aí o mestre olhou para ele, gente, e falou assim: E o que que você quer sentir nesse momento então? Ah, eu queria sentir paz. Ô meu filho, então fique em paz. Não, mestre, mas eu não consigo ficar em paz, eu estou com raiva. Ah, tá. Então fique com raiva. Não, mestre, mas eu não quero ficar com raiva. Eu quero me sentir melhor. Ô, meu filho, então, se sinta melhor. Ele começou a olhar para o mestre dele e se questionava. Você deve estar brincando comigo, né? Ele não entendeu. O que o mestre estava tentando dizer? E no final das contas foi o que ele compartilhou. Meu filho, enquanto você estiver cheio de sentimentos, de sensações que você não deseja, e você não souber acolhê-los para poder curar cada uma dessas emoções, elas vão continuar aprisionando você. Então, viva o que você tiver que viver, mas não se misture com nenhuma dessas sensações. E é isso, meus amigos. Esse é o grande ponto que eu queria conversar com vocês hoje, né? Quantas vezes que nós nos misturamos com os nossos sentimentos, quantas vezes que nós nos reduzimos a escolhas erradas que nós fazemos. Não faça isso. Como seres evoluindo que somos, né? Nós vamos passar por várias experiências na vida. E é lógico que em algumas delas nós vamos acertar, em muitas delas nós talvez nos descobramos em algum equívoco. Então é natural que a gente se arrependa de muitas coisas. E o arrependimento é divino, gente, quando ele mostra a luz da transformação para uma vida melhor. Então isso acontece quando você, por exemplo, presta atenção em condutas que você teve na vida familiar, na vida 2, e você consegue recuperar seu casamento a tempo, na forma como melhora a sua relação com seus filhos, na maneira como a gente é capaz de melhorar, inclusive, o relacionamento com os amigos. Todos nós podemos e devemos, né, nos abrir para melhora de qualquer atividade que a gente se encontre. Mas lembre-se, isso só é possível se a gente enxergar realmente as necessidades da nossa alma. Se você foge de sentimentos que estão guardados aí dentro, eles vão tomar conta de você. Bom, o que eu quero dizer? Inclusive, hoje, durante o dia, no nosso terceiro dia de retiro, nós vamos falar sobre como lidar com essas emoções retidas. Vai ser o dia todo com eles, trabalhando os exercícios nessa linha. E funciona mais ou menos assim. Se você tem raiva de alguém, do seu passado, você tem raiva de alguma experiência que você vivenciou, é muito importante aceitar essa raiva, acolher essa raiva, observar essa raiva como um observador, aprender a observar como uma testemunha, sem se misturar com essa raiva, porque ela não é você. Ela é um estado emocional semelhante às nuvens que estão no céu
que vêm e que vão. Mas se você se misturar com essa raiva, ao invés dela ser passageira, ela pode durar a vida toda, que é o que acontece com a maioria de nós que não desenvolveu sua inteligência emocional, não é? A gente se mistura com os sentimentos negativos, aí eles nos fazem o quê? Se sentir culpados, né? Nos faz nos sentirmos com baixa autoestima, com aquela sensação de que a gente não pode transcender a dificuldade emocional que por hora nós estamos vivenciando. Não sei se isso faz sentido para você, mas a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje quer te convidar a olhar com carinho para cada sentimento que você não gosta. Quer te convidar a prestar atenção em cada emoção que você tem guardado e que tem te perturbado. Não no intuito de fazer você sofrer, não. E também não no intuito de você, naturalmente, se entregar a essas emoções, mas sim no intuito de você aprender a ser um observador, uma observadora consciente das emoções que estão paralisadas dentro do teu peito. Porque se você for capaz de fazer isso, liberando essas emoções do seu coração, né, de uma maneira sábia, coisa que a meditação faz como ninguém, naturalmente você vai aprender a ciência dos grandes mestres espirituais, que mesmo estando na Terra, vivendo na Terra, aprenderam a se recordar que não eram da Terra. Sentiam na Terra, mas não reagiam na Terra, porque despertaram dentro de si o seu eu sagrado. Eu sei que talvez essa linguagem minha, agora utilizada, possa parecer estranha para alguns de vocês. Mas acredite, guarde isso. No dia que você cria intimidade com a sua luz interior, que Jesus tanto fez para nos ajudar a despertar, naturalmente você mesmo vai acolher a sua parte sombra, que necessita de cuidado, sem julgamento. Nesse dia, você vai experimentar uma liberdade que você nunca vivenciou na vida e que certamente vai transformar a sua vida para sempre. Tá bom? Desejo que isso aconteça o quanto antes, né? E é claro que a gente tem a oração para nos ajudar, nós temos esses retiros espirituais que potencializam muito essa experiência e temos a prática do bem, né, que nos coloca alinhados com energias sublimes e certamente nos traz uma sensação de paz profunda. Viu? Fiquem com Deus então. Ótima segunda-feira. Aproveitem o restante do carnaval. Deixe um tempinho para cuidar do seu espírito. E para quem não se inscreveu, inscreva-se. Dia 24, Encontro Mundial do Namastê em Belo Horizonte. E aí, você já se inscreveu? Vai trazer muita gente. Tem as caravanas, pessoal mandando mensagem para nós. Estamos indo. Vai ser um encontro lindo, gente. Um domingo inesquecível. Então, estamos aguardando por você. Fiquem com Deus, luz e paz. E se você não está recebendo o banner com link de inscrição, entra no site do Instituto Namastê, se inscreve por lá. Lá você vai se inscrever fácil para o congresso, institutonamastê.com.br, e aí você vai conseguir fazer sua inscrição, tá bom? Fiquem com Deus então, luz e paz, e até breve. Até muito, gente, muito breve.